Nada e ninguém pode prevalecer contra a igreja amada. 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ruth não sabia que tinha direito ao marido, mas sua sogra Noemi informou-a sobre isso. Nós também não sabíamos do direito ao noivo Jesus Cristo, mas nós também fomos informados. Eu estava com um pastor amigo, pastor Jabes Alencar, que é de São Paulo. Ele me levou para o aeroporto de Congonhas. Eu peguei uma revista e comecei a folhear a revista. E nessa revista dizia assim: os 4 maiores acontecimentos do mundo foram a Primeira Guerra Mundial, depois a invenção do avião, depois quando o homem foi à lua, depois quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Eu falei: como? Eu falei: Senhor, me diga, quais foram os 4 maiores acontecimentos da história? E o Senhor me dissera: meu filho, o primeiro maior foi o nascimento de Jesus. O segundo maior foi a morte de Jesus. Terceiro maior, a ressurreição de Jesus. E o quarto maior será a volta de Jesus. Nada se compara a um projeto eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Nada. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável, encantadora e amável. Malom significa estar enfermo. Quilion significa enfraquecer ou definhar. Orfa significa firmeza. Ruth significa amizade. Elimeleque faleceu, Malom faleceu, Quilion faleceu, Orfa retrocedeu. Ruth e Noemi estavam indo em direção a Belém. Saíram de Moabe para entrar em Belém. Disseram não para Moabe, disseram sim para Belém. Moabe ficava a leste do Mar Morto. Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Moabe para Belém são 80 quilômetros. Moabe é onde estavam os adoradores do Deus Quemos. Belém, Bet Casalém é pão. Belém significa a casa do pão. Moabe, o mundo, a terra de desgraça. Belém, reencontro com Cristo, terra de bonança. Ruth e Noemi saíram de Moabe para entrar em Belém. Disseram não para Moabe e sim para Belém. Moabe, incredulidade. Moabe, idolatria. Belém, provisão de Deus. Belém, a manifestação da glória de Deus. Ruth e Noemi saíram de Moabe para entrar e para estar em Belém. Não Moabe, sim Belém. Sim Belém, não Moabe. Não Moabe, sim Belém. Sim Belém, não Moabe. Ruth e Noemi saíram de Moabe para estar em Belém. A palavra nessa noite é: irmão, irmã, saia de Moabe, entra em Belém. Ruth casou em Belém. Davi nasceu em Belém.
Jesus nasceu em Belém, e de Belém esparramou-se a salvação de Deus para todos os povos. Nunca mais Moabe, agora é um tempo da Belém na sua vida. A porta vai se abrir, a causa será ganha, sua família transformada, seu ministério honrado, tristeza em alegria, prejuízo em lucro, derrota em vitória, o impossível no possível, pois esse é um tempo da Belém. Diga aí o nome de Jesus. Diga Belém. Mais alto, Belém. Para todos escutarem, diga Belém. No capítulo 1, Ruth era uma moabita. Capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22, está a genealogia de Pérez, que diz: Pérez gerou Eziron, Eziron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Capítulo 1, moabita. Capítulo 1, estrangeira. Capítulo 4, bisavó do rei Davi. Você não entendeu? Para o cristão, é Deus que escreve o último capítulo. Para o cristão, é Deus que escreve o último capítulo. Boaz era descendente de uma antiga prostituta de Jericó, por nome Raabe. E Ruth, uma moabita. Não obstante, Jesus veio dessa linhagem. A ótica de Deus não é a ótica do homem. Jacó, o enganador, tornou-se pai da nação de Israel. José, um escravo, a salvar sua família. Moisés, pastor em exílio e assassino, a tirar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Gideão, um fazendeiro, a livrar Israel das mãos dos midianitas. Jefté, filho de uma prostituta, a libertar Israel das mãos dos amonitas. Ana, dona de casa, a ser a mãe de Samuel. Davi, um garoto pastor, caçula da família, a ser o maior rei de Israel. Esdras, escriba, a liderar o retorno a Judá e escrever alguns livros da Bíblia. Esté, escrava, a salvar seu povo do massacre. Maria, uma moça amável, a ser a mãe de Cristo. Mateus, coletor de impostos, a ser um apóstolo e escritor de um dos 4 evangelhos. Lucas, o médico grego, acompanha Paulo e a ser escritor de um dos 4 evangelhos. Pedro, o pescador, a ser um apóstolo, um líder da igreja primitiva e escritor de 2 cartas do Novo Testamento. Deus levanta os fracos para confundir os fortes. Deus levanta os loucos para confundir os sábios. Deus levanta aqueles que não são para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Eu creio naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu ouvi um testemunho, estava compartilhando algumas coisas com o pastor José Marques, vindo para o templo. A minha família não era uma família protestante. Minha mãe, meus irmãos se converteram no mês de agosto do ano passado. Eu ia pregar em uma convenção geral da Igreja Batista em Fortaleza, no Ceará, e eu levei a minha mãe. Minha mãe estava comigo ao lado, sentado no avião, e ela disse: meu filho, quero contar um testemunho para você. Eu falei: mãe, conte o testemunho, eu quero ouvir esse testemunho. Ela disse: meu filho, escuta, quando eu estava grávida de você, estava na maternidade, sentada, um homem, senhor de cabelos brancos, ele veio na minha direção com dedo indicador, dedo de profeta.
apontou para o meu ventre e disse: mulher, essa criança que está no seu ventre vai marcar sua geração com o poder de Deus. Minha mãe disse assim: meu filho, vou te contar. Há 2 semanas atrás, eu estava no Banco do Brasil, na fila do banco, e um homem, um senhor, de cabelos brancos, ele veio na minha direção e disse: mulher, eu lembro de você de algum lugar. Meu filho, eu olhei para aquele homem e disse: eu também lembro de você, eu também me recordo de você. Ele falou da profecia na maternidade. Minha mãe começou a chorar e disse: sim, foi naquele dia, eu me lembro, eu me recordo. Aquele homem disse: mas onde está o seu filho? Minha mãe disse: está em São Paulo hoje. São Paulo? Sim. Fazendo o que em São Paulo hoje? Minha mãe disse: está pregando a palavra de Deus, está ministrando a palavra do Senhor. Aquele homem levantou as mãos e deu um glória a Deus bem alto dentro do banco e disse: mas por favor, qual é o nome do seu filho? Minha mãe disse: Reinaldo. Aquele homem afastou-se um pouco e disse: mulher, há poucas semanas atrás, ele foi o pastor que pregou no congresso da minha igreja, e hoje eu sei que Deus cumpre aquilo que promete. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Aleluia! Aleluia! Meu pai era maçom, liderou durante muitos anos a maçonaria no Tocantins. Juvenil Ruela era de Portugal, era de Lisboa. Deus manifestar algo muito especial, e a minha família hoje está diante do Senhor, pois para o cristão é Deus que escreve o último capítulo. Igreja é a tradução do grego eclésia. Na sua forma comum ou linguística grega, significa chamado, convocado, reunido. Literalmente falando, a palavra eclésia significa os chamados para fora. Igreja é um lugar de cura e restauração. Em Lucas capítulo 10, versículo 34 diz: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Igreja é um lugar de cura e restauração. Igreja é um lugar de adoração. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Igreja é um lugar de adoração. Igreja é um lugar de transformação. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Igreja é um lugar de transformação. Igreja é um lugar de amor. João capítulo 15, versículo 9 diz: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Igreja é um lugar de amor. Igreja é um lugar de amigos. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. A palavra de Deus diz em aos Efésios capítulo 2, versículo 10: porque somos feitos Nada e ninguém pode prevalecer